tarde, e eles dizendo assim, que mais do que a inteligência intelectual, de você saber fazer algo, ser alguém capacitado, tem uma inteligência que é a inteligência eles chamam de relacional. O que é isso? É o fato de você saber relacionar. Tem pessoas que são super capacitadas, mas o fato delas não saber relacionar com o próximo atrapalha o crescimento delas. Quando é um crente, um crescimento espiritual, de trabalhar na obra de Deus, poderia às vezes serem pessoas que estariam envolvidas na obra de Deus, dando frutos, cumprindo o propósito de Deus, mas não sabem relacionar com as pessoas, não sabem conviver. Seja no trabalho, tem pessoas que não conseguem parar no trabalho porque não conseguem relacionar com as pessoas. Então, mais do que uma inteligência intelectual, do que o saber fazer, nós precisamos saber conviver. Isso é muito importante. E aí tem a terceira inteligência, vamos dizer assim, que é a espiritual. Essa está além, que é algo que vem do Espírito, que é a sabedoria, que essa o mundo lá fora não conhece, mas quem tem Jesus tem ela, amém? Nós temos essa sabedoria que vem de Deus. Mas nós precisamos aprender a relacionar com as pessoas, mesmo depois de salvos, principalmente depois de salvos. Então, muitos problemas poderiam ser resolvidos facilmente se houvesse em nós, às vezes, uma disposição para perdoar, ou para pedir um perdão, liberar um perdão, ou assumir o nosso erro e pedir perdão a alguém. Quando alguém passa lá pelo encontro, é trabalhado um pouco isso, mais superficial, mais naquela palestra ali de cura interior, mas na verdade, muitas pessoas ainda saem do encontro com essa dificuldade. E depois que a pessoa sai do encontro, por exemplo, quando vocês forem fazer uma consolidação lá com alguém, vocês vão falar com ele. Você tem uma dificuldade com alguém, vai procurar para perdoar. E a mesma coisa entre nós, Todos que fizeram encontro, ouviram a palavra, são crentes, já estão ouvindo isso na igreja há muito tempo, mas se ainda tem dificuldade com alguém, é preciso resolver essas questões, porque isso é muito sério. Algumas áreas da nossa vida podem ficar travadas e não avançar por causa da falta de perdão. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós frequentamos os cultos, até participamos de jejuns da igreja ou até pessoal. Muitas pessoas até entregam os seus dízimos, as suas ofertas, são fiéis, ali na igreja, mas às vezes algo não avança na vida dele. Pode ser porque ele ainda está cultivando mágoa no coração, rancor, ressentimento. Tem sentimento de vingança, porque alguma ferida foi aberta e ainda não foi resolvida. E uma das maneiras de tratar as feridas é perdoando, é liberando o perdão. A gente até ensinando para as crianças que a falta de perdão atrapalha a oração ser respondida. Isso aí. Estou lembrando aqui que está sendo trabalhado com as crianças esses dias, que a falta de perdão faz com que a oração não seja ouvida, E é uma realidade, está na Bíblia. A Bíblia diz isso claramente. E o que tem, irmãos, de pessoas dentro da igreja que não falam uma com a outra, na verdade, que participam dos cultos, mas que não liberam perdão. Talvez você não vai voltar a uma convivência como antes, que quebrou uma confiança, mas no mínimo, perdoar, tirar aquela mágoa do coração, desejar o bem para a pessoa. Eu acho um absurdo um crente que passa perto do outro e não fala, não cumprimenta. Eu só não falo com alguém se eu não ver. Até quem me critica, eu faço questão de cumprimentar. E eles lá vão ficando sem graça, Porque eu tenho que cumprimentar, é assim que funciona, nós precisamos, Isso é um conceito, irmãos, além de ser crente, isso aí é um princípio de família, Sempre os meus pais, meus avós falavam assim: a gente não nega fala para ninguém, não é assim que eles ensinavam? Eu creio que de vocês também. Eu sei que no ato ali você brigou, está um problema naquele dia, mas tem que resolver, isso não pode durar muito tempo. Eu, como pastor, já pastoreei a igreja, que eu tinha certo costume de ficar na porta, cumprimentando as pessoas, E tinha gente que ou ficava dentro da igreja esperando eu sair, ou passava bem no cantinho sem eu ver, para não cumprimentar, E, assim, às vezes a gente nem sabe o motivo, mas acontece, infelizmente. Mas a falta de perdão, ela traz consequências na nossa vida. Quem não perdoa, talvez não faz ideia do mal que isso está causando para ela mesma. Eu vi uma frase a respeito de a falta do perdão, que diz assim, olha, não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você está tomando veneno e quer que o outro morra. Deixar de perdoar, nutrir o ódio pelo outro, é algo que causa muito mal para nós
mesmos. Geralmente a pessoa tem uma ideia errada, eu não perdoo ele, não gosto dele, tá achando, a pessoa às vezes nem sabe. Nesses anos de convivência em igreja, já teve vezes depois assim, de 2 anos que alguém estava com dificuldade comigo, que eu nem sabia. E depois chegou para mim e falou: pastor, você me perdoa, né? Porque eu estava chateado com você por isso. Eu nem sabia, irmãos, eu vivia minha vida normal. Olha como que essa pessoa estava sofrendo, né? Porque era alguém que tinha um certo relacionamento e ela incomodada, até que chegou um dia que ela resolveu me pedir perdão. Eu falei: você está mais que perdoado, eu nem sabia que você estava com problema comigo, né? Então, às vezes é assim, a gente fica nutrindo um ódio, nutrindo ali uma mágoa no coração por alguém, mas a pessoa mesmo nem sabe. E quem não perdoa tem uma série de áreas na sua vida que é comprometida, né? Então, a falta de perdão, ela é uma prisão. Mateus 18:34 diz assim: e indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Então a falta de perdão traz uma prisão. Lá no encontro, vocês viram lá naquela palestra, onde eles colocaram a corrente, né? Naquela palavra da briga, não tem? Colocaram a corrente em um e no outro. Aquilo é uma ilustração, mas no mundo espiritual é assim que acontece. Na nossa vida, no nosso interior é assim. Quando você não perdoa, você está sempre amarrado àquela pessoa, você nunca esquece ela. O tal do ressentimento é a pior coisa que existe. O que é ressentir? É você sentir de novo, é você sentir aquela coisa ruim de novo, é você ficar lembrando, trazendo à mente. Quem não perdoa, ele está preso ao passado e vai atrapalhar, ele vai avançar para o futuro. E aqui essa palavra verdugo significa torturador. Então, além de carregar um peso, aquele que não perdoa, esse peso é como se fosse uma tortura, né? Ele carrega uma punição, ele mesmo está se punindo. E os demônios, infelizmente, eles amarram a vida das pessoas entrando nesses pontos quando não há perdão no nosso coração. E essa tortura, ela pode ser aplicada de diversas maneiras na nossa vida. Lá em Mateus 5, versículos 25 e 26, esse texto não tem não, diz assim: olha, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, né? Então a falta de perdão mantém a pessoa presa, como se estivesse numa cadeia, em muitas áreas da nossa vida, né? Então, quem não perdoa, ele está realmente trazendo consequências. Eu quero falar de algumas. As primeiras consequências são as consequências físicas, e eu quero te falar de dados aqui que a ciência comprova. Não é eu que estou falando, eu não sou cientista, né? Mas a ciência comprova. A Bíblia já fala, mas eu quero trazer outros dados para você entender que mais do que a Bíblia, que já seria o suficiente, né? A ciência comprova aquilo que a palavra de Deus diz, para nós, né, entrarmos em acordo logo, não guardar o rancor, resolver o problema que aconteceu na nossa convivência. Nas nossas emoções, as nossas emoções ficam adoecidas, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a culpa. E tudo isso é o que às vezes acontece por uma falta de perdão. A pessoa não perdoa, mas no final se sente culpado. Deve que eu sou culpado, eu fiz alguma coisa para merecer isso, né? Então isso é comprovadamente que causa certos males à nossa saúde física. E eu vi uma pesquisa, né? Eu fui pesquisar a respeito disso um tempo. Essa parte não tem lá no livrinho de consolidação quando vocês forem receber, fazer para alguém, mas eu pesquisei. Um grupo de médicos, pesquisadores ligados à Sociedade Brasileira, com cerca de 900 médicos, eles fizeram uma pesquisa sobre os efeitos da falta do perdão. E eles disseram que eles encontraram em exames de imagem, mapeando o cérebro de muitas pessoas, de pessoas que tinham falta de perdão, né, que guardavam rancor, que tinha essa emoção forte, esse ressentimento. Eles encontraram traumas no cérebro dessas pessoas. Foi possível diagnosticar com o exame e também diagnosticar com o exame, né, do coração. Era diferente os batimentos, a maneira de comportar-se do coração de alguém que guarda mágoa, ressentimento, de alguém que é amargurado.
A doutora Lucélia explica que em alguém com raiva crônica, o cérebro fica modificado. Conseguimos ver no diagnóstico por imagem essas alterações. E o que acontece? Isso vai sobrecarregar o coração, palavras dela. Mas quando alguém ele perdoa, há uma diminuição desses hormônios ligados ao estresse emocional. Um deles é o cortisol, que quando a gente fica irritado, é como se explodisse uma bomba dentro de nós. O pastor é psicanalista há muitos anos, ele sabe disso. Eu fiz o curso, mas nunca atendi. Formei, mas não senti segurança para atender. Mas o nosso professor lá na aula de psicanálise, era o doutor Ulisses, ele era um pesquisador do Ministério da Saúde, já estava aposentado, mas dava aula de psiquiatria na UFES, no Espírito Santo. E ele falava isso para a gente tomar muito cuidado para não ficar irritado, aquele sentimento, aquela raiva, aquela ira descontrolada, porque isso era muito prejudicial à nossa saúde física. Ele falava que ele fazia de tudo para não se irritar, tentava controlar ao máximo, deixar as coisas acontecer, porque ele sabia do mal que isso causava à sua vida física. E ele falava de alguns hormônios, o cortisol e tantos outros que eu não lembro o nome, que era como uma bomba que explode dentro de nós quando a gente fica nessa situação. E eu fui alguém que já fui muito nervoso, irmãos. Talvez não pareça não, mas antes de eu me converter, eu já sou chato até hoje, mas eu era difícil, entendeu? Se eu fosse jogar bola, se o meu time ganhasse, eu brigava, se perdesse também. Eu era muito nervoso assim, eu ficava tão nervoso, não tem aquele nervoso, a gente tremer de vontade assim, depende da situação, de sair chutando e quebrando tudo. Era assim, infelizmente. Assim, eu nunca agredi ninguém, mas era comigo mesmo, entendeu? Brigava assim de fala, né? Graças a Deus nunca cheguei a esse ponto, que meu pai sempre corrigia a gente, minha mãe, mas eu era nervoso, eles ficavam com aquele sentimento de nervosismo, de raiva, de ira comigo mesmo, entendeu? Mas é incrível, depois que eu me converti, eu falo que no ato da conversão tem umas coisas que Deus muda sim, né? Outras vão ser um processo. Eu mudei, não é que eu sou manso não, ainda sou bravo, mas hoje em dia eu não tenho esses ataques mais, glória a Deus, né? O Espírito Santo entrou em mim, né? E me trouxe controle, mas assim, é algo que causa muito mal para nós. Você fica muito nervoso, bravo com alguém, a pessoa nem sabe. Então nessa pesquisa, foram entrevistadas 130 pacientes que infartaram entre os anos de 2016 e 2018. E a pesquisa apontou que entre essas pessoas que infartaram, 31% afirmaram ter perda significativa da fé e dificuldade para perdoar e pedir perdão. É pesquisa feita, é TCC feito, não é coisa, eu posso até passar o site para vocês verem. 31% dos 130 que infartaram perderam a fé, né? Pessoas passaram a desacreditar, a viver desesperançada da vida, né? E não perdoava e nem pedia perdão. A igreja, irmãos, estar na igreja é tão bom que vai além de ir para o céu. Eu falei aqui domingo de manhã, porque na igreja a sua fé é ativada todos os dias, numa palavra, numa oração, um irmão que te dá um ânimo. As pessoas que vivem no mundo sem esperança, elas adoecem muito mais fácil. A maior causa de muita ansiedade e preocupação, às vezes, é a falta de entender que Deus está cuidando de tudo, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Então, a falta de perdão, ela causa um desgaste permanente na nossa saúde física. Quando uma pessoa não consegue resolver um momento de dor, de mágoa, de ressentimento, ela passa a sofrer por aquilo. Por isso que é tão importante você resolver, além dos ensinos bíblicos que a gente deve resolver, tem a questão física, nossa, emocional. Pessoas que não perdoam se tornam pessoas amarguradas, pessoas que começam a enxergar tudo com olhos negativos. E a Bíblia diz, né, se os nossos olhos forem bons, né, de acordo com aquilo que nós vemos, isso vai refletir na nossa vida, no nosso humor, no nosso comportamento. Porque as nossas memórias, elas reativam o nosso organismo. E quando você não perdoa, você está revivendo aquela dor novamente, né? Aqueles hormônios ruins são liberados no seu corpo. E isso não é nem misticismo, nem religiosidade, é comprovado mesmo o mal que faz a falta de perdão. Seja qual for a razão, perdoar é uma decisão que nós temos que tomar. Perdoar é algo que a gente tem que decidir perdoar. Eu não espero sentir vontade de perdoar. A gente tem que realmente orar ao Senhor. Uma técnica que eu uso é orar.
Eu falo com o Senhor, Senhor, preciso perdoar o fulano, eu perdoo ele. Eu falo com Deus, sim, orando, falo, perdoo, né, o fulano, tá, vou usar seu exemplo, irmão, tá? Não estou chateado com você, não. Eu sempre uso o Wagner como exemplo, eu perdoo o fulano e tal. Mas às vezes eu não perdoei ainda, irmãos, ou em algumas situações que tinham acontecido. Aí quando eu vi a pessoa, eu vi que realmente eu não sentia muito bem ainda, né? Uma situação às vezes que a gente passou. E aí eu pensava assim, não perdoei não. Aí o que eu fazia? Eu ia orar de novo. Falei, não está perdoado totalmente, eu tenho que orar, eu tenho que liberar esse sentimento. Depois que a gente resolve a questão diante de Deus, você pode diante da pessoa. Porque se eu chegar diante da pessoa depois, e ele me xingar, falar que eu não presto, para mim não faz diferença nenhuma. Se ele falar que me perdoou no final, está perdoado, resolvido, acabou. Mas quando a gente ainda não perdoou no coração, quando coloca perto, vai dar choque. Vai começar um a acusar o outro. Uma vez uma irmã da igreja estava chateada comigo, que ela ficou decepcionada, que ela achava que eu era perfeito. Foi as palavras que ela usou para mim. E eu não era, não sou mesmo, né? Não sou você, só no céu. E aí, ela começou a me acusar de muitas coisas, e eu comecei a acusá-la também, né? Só que depois eu alertei assim, eu falei, já que você tem tantos, eu tenho tantos defeitos, e você também, nós estamos precisando da graça, a graça cobre isso tudo, e aí resolveu o problema, entendeu? Quando a graça do Senhor entrou, resolveu a questão. Então nós precisamos de entender que o perdão é uma decisão. Você decide, você ora, você coloca diante de Deus, e depois que você já perdoou no seu coração, o dia que a pessoa vai falar com você, você não quer saber se você tem razão, você falar que você que era o culpado, você fala, eu sou mesmo, você me perdoa, eu mesmo, porque você já resolveu a questão. É assim que funciona, e a gente segue a nossa vida livre. Não só na mente, irmãos, mas muito câncer também, não estou falando que é todos, mas muitos vêm na vida de pessoas amarguradas, pessoas que não perdoam, porque essas pessoas estão sempre de mal com a vida, sempre reclamando, sempre olhando as coisas com o olho negativo. O sol é um problema, a chuva é um problema, a comida é um problema, tudo é um problema, e essas pessoas acabam ficando depressivas, sentem dores físicas, isso é comprovado cientificamente, musculares, aquele corpo ruim, nada melhora, nada muda, pode desenvolver até um câncer, porque a pessoa está sempre irritada, porque a falta de perdão vai causar às vezes uma alergia, uma dor no corpo, né? A primeira coisa que acontece na nossa vida, uma das primeiras, quando a gente tem um problema emocional, é na pele. Se eu estiver meio ansioso, preocupado, começa a aparecer um monte de carocinho com a espinha assim, ó. Você pode saber que eu mesmo sei, estou bem ansioso, né? A pele da gente, ela manifesta aquilo que a mente não consegue organizar, vai manifestar de alguma forma no nosso corpo físico, né? Aquilo que a gente não consegue, de alguma forma vai manifestar. Então, o sentimento não resolvido, ele acaba trazendo doenças físicas, ele acaba trazendo consequências para o nosso corpo, né? Então é preciso perdoar, pedir a Deus. Não é que perdão é fácil, alguém falar que é fácil perdoar, não é fácil, porque sempre quando eu tenho que perdoar alguém, é alguém que me ofendeu realmente, não é verdade? Ou quando eu tenho que pedir, talvez eu ofendi, isso não é fácil, não é um processo fácil, mas é um processo necessário que vai trazer bênção à nossa vida, não é verdade? Então essas são algumas consequências físicas, né, que a falta do perdão causa, mas ela causa também as consequências, além de físicas, espirituais na nossa vida. A falta de perdão, ela pode bloquear a vida de Deus fluindo em nós, pode ser interrompido naquele período o fluxo da graça de Deus na nossa vida de alguma maneira. E lá em Mateus 5, 23, 24, diz assim, acho que tem esse texto aí. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, alguma causa, perdão, contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Então o que esse texto está querendo dizer? Ele está falando do contexto de culto. Eu estou cultuando, eu estou adorando o Senhor, né? Aí vou entregar a oferta, não precisa ser só na hora de entregar a oferta, né? Esse aqui está falando do contexto de culto. Eu estou no culto cultuando, eu estou ali orando, Senhor, estou ouvindo uma palavra, aí o Espírito Santo traz no meu coração
uma situação que ficou mal resolvida, ou alguém que eu ainda tenho uma dificuldade, eu preciso que atentar para isso, para resolver. É nesse sentido. Porque o que vai acontecer? Quando você é novo convertido, muitas coisas você não entende, precisa de resolver. Mas à medida que você vai entendendo a palavra de Deus, a luz da palavra vai trazendo clareza para nós. E nós vamos entendendo aonde nós precisamos mudar, tratar com alguém, resolver alguma questão que às vezes era do passado, entendeu? Então, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você estiver prestando um culto, né, e ali você lembrar, né, que você teve uma desavença, ofendeu alguém, foi ofendido, tem uma barreira com alguém, tem um obstáculo com alguém, seja o que for que levou isso a acontecer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resolver essa questão. A Bíblia diz, olha, para deixar a sua oferta, ou seja, quando for cultuar o Senhor, e se lembrar que tem uma barreira, não cultue, porque Deus não vai receber o culto da oração, a sua oração, a sua adoração. Nem quero dizer assim para você não cultuar, mas para você resolver a questão, não continuar, né? Pedir graça ao Senhor, pedir ajuda a alguém. Muitas vezes a gente tem que pedir a alguém para estar junto, porque se nós não resolvermos, a nossa vida espiritual vai ser interrompida. Nós vamos orar e às vezes nossas orações não vão ser atendidas, apesar de orar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos uma barreira, porque nós não resolvemos uma situação que precisa ser resolvida. Lá em João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: se alguém, deixa eu ver se eu coloquei esse texto, coloquei também, vou passar aqui. Se alguém, olha, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, às vezes, nós não ficamos tão magoados com alguém, que a gente, além de não perdoar, a gente não quer nem saber dessa pessoa. E no contexto de igreja, né, até os irmãos são da família, mas no contexto de igreja nós somos irmãos em Cristo. E às vezes a gente fica de mal com o irmão, a gente não resolve a questão com o irmão. Mas a Bíblia é bem clara: quem ama a Deus deve amar também o seu irmão. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, a Bíblia nos diz que isso não é verdade. Se eu amo a Deus, né, mas não amo o irmão que eu vejo, isso não condiz. Né? Se eu amo a Deus, eu também vou amar o irmão. E amar também não significa que a pessoa que você ama vai ser o mais íntimo seu, mas vai ser alguém que você deseja o bem, pelo menos, que você cumprimenta. Se precisar de você, você vai ajudar. Porque uma das barreiras para o perdão é que muitas vezes a pessoa pensa assim: mas eu vou ter que conviver como antes, vou ter que confiar como antes. Não é assim. Um exemplo: eu emprestei lá R$1.000 para alguém, aí o camarada não me paga, nunca fala nada. Aí eu posso perdoar ele, devo, não é verdade? Eu perdoo. Às vezes eu não perdoo a dívida, mas eu perdoo a atitude dele. Ele nunca procurou para acertar. Agora eu não vou emprestar mais para ele, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim: não, eu perdoei, se ele quiser de novo, eu vou emprestar de novo. Não, isso é tolice, não é verdade? A não ser que ele venha para você, ele se arrependa e ele fala: olha, eu não consegui pagar por isso, entrei numa dívida, você vê que é realidade, aí você queira entender a razão dele, né? E você então fala: não, se algum dia ele precisou de novo, eu vou arrumar, que ele estava naquela dificuldade. Mas você nunca falou nada, né? Você perdoou, você não guardou mágoa daquele fato, mas você não tem que emprestar de novo. É só um exemplo para você entender que nem sempre o perdoar é voltar à convivência, é restabelecer uma convivência íntima. Você vai cumprimentar, você vai conviver no mínimo que der, entendeu? Então muitas vezes a barreira do perdão está aí. As pessoas falam: não, mas como eu vou perdoar, né, se a pessoa me ofendeu e eu não tenho como conviver demais, mas novamente como ela, não tem como mesmo, muitas coisas não tem, mas a gente precisa apenas liberar o perdão, pedir o perdão para não ficar amarrado a essas pessoas, porque isso atrapalha nosso crescimento espiritual com Cristo, né? Aquele texto, Primeiro? Esse aí? 4? 1 João 4. Aí está o Evangelho, né? Tá. Alguém para estar anotando o texto aí? Isso, bom, muito boa observação.
não dá para me mudar, que esse está lá no computador de lá, mas depois anota aí, 1 João, em vez de ser João, faltou umzinho. Então, irmãos, nós precisamos de atentar para essas coisas. O que é perdão? Perdão não é desculpa. Desculpa é quando você faz algo que não foi intencional, esbarrou, pisou no pé, é desculpa. Mas quando você faz algo com intenção, a gente precisa de pedir perdão. Muitas vezes as pessoas querem apenas pedir desculpa, não querem pedir perdão. Tem muitos que querem voltar à convivência sem nunca conversar. Isso é muito ruim, porque geralmente pessoas que fazem isso, eles vão te ofender de novo. Eles não querem pagar o preço de chegar, de falar, olha, aquele dia eu errei, você me perdoa. Eles começam a tratar bem do nada, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas isso é muito perigoso, porque se a pessoa tiver que ofender de novo, ele faz, porque para ele não teve custo nenhum, Ele deixou ali aquele negócio de deixar o tempo resolver. Não, a gente precisa resolver as coisas. Então, o perdão é quando você teve a intenção mesmo, você falou, mesmo que foi no ar nervosismo, mas você teve a intenção de ofender, você teve a intenção de denegrir às vezes. O perdão é nesses casos. A desculpa é quando você fez algo, tropeçou, um exemplo, fez algo sem a intenção com a pessoa. Você pode pedir desculpa, mas também, se quiser pedir perdão, nunca é demais, O perdão, como eu disse um pouquinho antes, não é amnésia, não é você esquecer totalmente. Eu até vi alguém que postou uma frase esses dias: eu perdoo, mas eu lembro de tudo. Se o lembrar não traz ressentimento mais, foi perdoar. Mas se o lembrar ainda te causa dor, na verdade ainda não houve o perdão, Porque é claro que a gente lembra. Nós não, graças a Deus, não temos amnésia, nem vamos ter, em nome de Jesus. É igual a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados. O que significa isso? Deus não considera uma vez que eles foram perdoados. Você lembra, mas você não considera mais. Aquilo não te traz dor, não te traz sofrimento mais. Então Hebreus 8,12 diz: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. É o que Deus fez, Essa deve ser a nossa atitude. Então não é esquecer, mas também não é ficar lembrando, falando eu nunca esqueço, Você fez isso comigo. Às vezes isso acontece muito em casais. Vamos fazer um encontro de casais aqui, O casal fala, perdoei, mas eu não esqueci. Aí sempre lembra, traz o assunto à tona. 10 anos depois a mulher lembra. Geralmente a mulher lembra mais, Dessas coisas, Então, aí não perdoou, irmãos. Se perdoou, não fica falando naquilo, Ou se não perdoou de verdade, chama, conversa de novo, resolve a questão. Porque cada vez que fala tudo de novo e lembra, aquilo gera uma confusão, um transtorno, trazer à tona a dificuldade de novo. A gente tem que ter sabedoria quanto a essas coisas. Então, perdão também não é fingir que nada aconteceu. Eu finge que está tudo bem. Isso aqui é muito perigoso, fingir que nada aconteceu. Na quarta nós estamos falando de honra e lealdade. Lealdade e honra, o contrário. E nós vimos lá do Absalão, que ele, quando ficou chateado com Davi, ele fingiu que nada aconteceu. Mas depois de 2 anos, o que ele fez? Matou o seu irmão, Aminon. Então, às vezes, a gente finge que nada aconteceu, mas mata a pessoa no coração. Não, está tudo bem. Ô irmão, não, está tudo bem. Assim, porque a gente não quer falar, não quer resolver. É melhor falar, não está bem, não estou satisfeito com você, não. Estou chateado. É melhor resolver, irmão, do que fingir que está tudo bem. Fazer de conta que nada aconteceu, isso não existe, porque a ferida continua ali. As emoções erradas vão continuar à tona, trazendo na sua vida problemas, atrapalhando o seu emocional, trazendo problemas físicos, e também a sua vida com Deus vai ser uma mentira. Você está falando que está tudo bem e não está nada. Não dá para perdoar de mentirinha, falar, não, está tudo bem. É preciso admitir que há uma mágoa para depois eu pedir o perdão. É preciso admitir. Se você não sabe que está doente ou não admite, você não toma medicamento. Tem muita gente que se toma medicamento não toma, porque não reconhece que está doente. Por que muitos não entregam a vida a Jesus? Não reconhecem que estão perdidos. Tem gente que diz, não, eu nunca fico magoado, eu fico só triste. Fica assim. Todo mundo fica uma hora. A gente não pode permanecer. Por que eles dizem isso? Não estou magoado, eu não preciso de perdoar, eu não preciso de pedir perdão.
Então, o primeiro passo para perdoar, né, para pedir o perdão, é admitir que existe um sentimento errado, um ressentimento, que existe algo que nós não estamos conseguindo lidar, que precisa ser resolvido. Então, é o primeiro passo. Ser sincero conosco mesmo. Eu disse lá no início, só repetindo, o perdão não é um sentimento. Tem gente que fala, não consigo perdoar, né? Eu não, na verdade deveria falar, eu não quero perdoar, porque na verdade ninguém quer, mas a gente consegue, se a gente quiser colocar diante de Deus. Outra questão que nos faz não perdoar é a justiça própria. O Lula não merece meu perdão, não, ele não merece, não. Quando eu me coloco nessa posição, eu me coloco na posição de justo, irmãos. Eu falo, não, eu sou muito bom, ele me ofendeu porque eu sou muito bom. Quem é ele para eu perdoar ele? Muitas vezes a gente fala isso, ou outras pessoas falando, porque eu acho que o meu padrão é de excelência, eu nunca erro com ninguém. Eu tenho medo dessas pessoas que falam assim, olha, eu sou muito bom, mas se pisar no meu pé, acabou para mim. Meu Deus, né? Eu ouvi minha avó falar muito isso quando eu era criança. Eu sou muito bom, mas pisar no meu pé acabou para mim. Graças a Deus ela foi envelhecendo, mudou isso. Ela começou a conviver com quem ela achava que não deveria conviver, que tinha ofendido o passado, e depois de uma certa idade, nunca mais ela falou isso. Mas assim, eu ouvia aquilo, achava estranho. Na minha família, parte da minha mãe, eles tinham um negócio de falar assim, não sei se esse povo que usa a expressão, estou queimado com fulano, né? Queimado porque estava chateado. Fulano para mim acabou. Eu ouvi muito isso, irmãos. Eu acho a expressão muito forte, né? Você falar isso de alguém, por mais que o que ele fez foi muito grave, né? A gente não deve falar isso. Nós devemos olhar que nós fomos perdoados de uma dívida muito maior. Se nós decidimos perdoar, os sentimentos ruins vão desaparecer. Lembra lá no encontro, a ilustração do ferro de passar? Que enquanto ele está na tomada, ele está quente, né? E quando eu dou essa palestra, eu pergunto, posso encostar no rosto? Você estava lá na última, né? Pode encostar no rosto? Não. Mas se tirar da tomada, vai esfriar. Na mesma hora pode encostar? Ainda não, mas depois de um tempo pode. Esfriou. Quando você decide perdoar, você tirou a tomada da eletricidade. E aí começa tudo a esfriar. E daqui a um tempo você vai poder conversar, resolver a situação. Então é preciso decidir perdoar, decidir tirar a tomada da eletricidade. Então, encerrando, eu queria só colocar a foto desse homem aí. Quem conhece ele? Nelson Mandela. Eu ouvi uma história dele, eu não sei se vocês conhecem. Se conhecem, vamos ouvir de novo, né? Como diz o pastor Luiz, que a gente vai ficando mais velho, repete, então as pessoas vão aprendendo mais com a gente. Dizem que quando ele estava na cadeia, né? E ele foi muito torturado por um guarda, e diz que esse guarda urinava na cela dele, nele, fazia coisas horríveis, né? Eu não gosto de ver essas histórias ruins não, mas era a verdade. Mas depois de muito tempo, ele se tornou o presidente, né? E se tornou um homem famoso, conhecido, depois daquele período de humilhação, e um dia ele estava num restaurante com a sua comitiva, né? Os seus seguranças, e ele viu aquele policial também no mesmo restaurante. E ele chamou aquele policial para sentar-se na mesa com eles. E quando o policial viu quem era, ele começou a tremer, ficou tremendo, porque ele tinha certeza que agora ele ia humilhar ele, né? Que ele ia retribuir ele de todo o mal que ele tinha feito com ele. Só que muito pelo contrário, ele chamou ele, sentou na mesa, honrou ele, comeu junto com ele. E aí o cara perguntou a ele, por que o senhor resolveu fazer isso comigo? Ele falou assim, porque se eu não te perdoasse, eu seria um livre que estaria preso. E como eu te perdoei, eu sou um livre totalmente livre. Então quando a gente não perdoa, a gente está livre, mas é como se estivesse preso. Me perdoe aí se alguém votou no Lula, não tem nada com político, mas o Lula é um que está livre, né? Saiu da cadeia, mas continua preso. Que a gente vê nele o sentimento de vingança, né? Com o povo, com as pessoas, com o próprio país, né? Então, assim, mesmo se ele acha que foi injustiçado, nós não somos juízes, não vamos intrometer nessas questões, mas ele deveria mudar esse sentimento, né? E esse homem não. Por isso foi um grande homem, né? Porque ele perdoou aquelas humilhações tão grandes, honrou aquela pessoa, porque ele disse, não, eu quero ser livre, totalmente livre. Se eu não perdoasse, eu seria um livre preso. Nós somos libertos um dia pelo sangue de Jesus, irmãos. Mas quando nós não perdoamos, nós continuamos presos ao passado,
preso àquilo que nos feriu, e muitas vezes nós ficamos nessa vida de lamentação, muitos crentes trazendo à tona: ah, você não sabe o passado que eu tive, você não sabe a luta que eu tive. Olha, nós sabemos, respeitamos e consideramos, mas às vezes é hora de você fechar essa porta do passado para viver o futuro que Deus tem para nós. A gente fica olhando para trás, a gente fica sempre preso, entendeu? Então o perdão não é esperar pelo que ofendeu. Essa história é de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul do ano de 1994 até 1999. É muito linda. Eu gostaria que você ouvisse até o final. Nelson Mandela escreveu as seguintes linhas: depois de me tornar presidente, pedi a minha escolta para almoçar num restaurante. Nós sentamos e cada um de nós pediu o que quis naquele lindo e farto restaurante. Na mesa da frente estava um homem esperando ser atendido. Quando foi servido, eu disse a um dos meus soldados: ei, vá pedir àquele senhor que se junte até nós. O soldado foi e lhe transmitiu o meu convite. O homem então levantou-se, pegou no seu prato e sentou-se bem ao meu lado. Mas enquanto comia, as suas mãos tremiam constantemente e não levantava sua cabeça para nada. Pois bem, quando terminamos, despediu-se de mim sem apenas olhar no meu rosto, nos meus olhos. Então apertei a mão e ele foi embora. O soldado me comentou: Madiba, assim que me chamavam. Aquele homem devia estar muito doente, pois as mãos dele não paravam de tremer enquanto comia? Não, de jeito nenhum. A razão do seu tremor é outra. Então eu disse aos meus soldados: aquele homem era o guardião da prisão onde eu estava. Depois que ele me torturava, eu gritava chorando, pedindo um pouco de água. Ele vinha e me humilhava, ria de mim, e ao invés de me dar água, ele fazia xixi na minha cabeça. Na verdade, ele não estava doente, não. Ele estava mesmo, era assustado, esperando que eu, agora como presidente da África do Sul, o mandasse prender e fizesse o mesmo que ele fez comigo. Mas eu não sou assim. Essa conduta não faz parte do meu caráter e nem da minha ética. Escute isso: as mentes que procuram vingança destroem os estados, enquanto as que buscam a reconciliação constroem nações. Ao sair pela porta para a minha liberdade, soube que, se não deixasse ali, naquele lugar sombrio, frio, aquela prisão, toda a raiva, todo o ódio, todo o ressentimento, eu continuaria sendo prisioneiro. Se essa mensagem conectou você ao seu coração, não esquece de deixar aqui o seu comentário, curtir e compartilhar para mais pessoas. Você não quis passar? É muito emocionante, né? Viver a sabedoria de um homem, ter essa atitude. E nós fomos livres um dia pelo Senhor Jesus. Nós fazemos parte do novo reino, irmãos. Por isso nós somos um reino que libera o perdão. Porque Cristo perdoou de uma dívida muito maior. Então nós precisamos perdoar. Muitas vezes nós não perdoamos, nós falamos: olha, mas a pessoa que me ofendeu não veio me procurar. Mas o texto que nós lemos diz: se você estiver no contexto de culto, levando sua oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai resolver. Mas se aquilo te incomoda, se aquilo te atrapalha, muitas vezes nós não queremos perdoar, que nós queremos às vezes achar que a falta do nosso perdão vai ser uma pena para aquela pessoa, mas na verdade a pena é para nós mesmos, nós que continuamos presos. E nós precisamos sim perdoar todos os dias. Eu quero encerrar lendo um texto com você, lá de Lucas, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: tenham cuidado, se teu irmão pecar, repreenda-o, se ele arrepender, perdoe,
Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier arrepender-se e disser, me arrependo, então perdoa. Então isso aqui fala de, na verdade, esses 7 fala de algo sem limite. Nós devemos perdoar sempre, né? Perdoar sempre aqueles que precisam. Perdoar 7 vezes num dia. Será que é possível alguém, uma mesma pessoa, me ofender você 7 vezes num dia? Eu creio que não, mas aqui fala de quando é um erro involuntário, não foi premeditado, né? Tem coisas que são premeditadas. Então é preciso perdoar sem limites, o que o texto bíblico está querendo nos dizer, para restaurar os relacionamentos. É preciso perdoar sem limites.